Senhores, boa noite. Eu vim tratar aqui com vocês a circunferência trigonométrica. É uma parte da matemática aqui que vocês vão tratar quando estiverem usando ângulos e o quadro aqui, o seno, cosseno e tangente. O que nós vamos trabalhar hoje, que é muito simples, é redução ao primeiro quadrante. Que aqui tem dois exemplos aqui que eu vou utilizar para vocês. Vai ser o do seno e do cosseno. Tem uns dois. Vou explicar certinho aqui o processo para vocês pegarem a situação. Não vai ser muito complicado, porque os principais pontos que você vai usar numa circunferência trigonométrica para fazer reduções vai ser sempre o 30, 45 ou 60. Porque se for um ângulo específico, você vai ter que... eles vão te dar. Então é tranquilo. Sempre você vai tratar ali com 30, 45 e 60. O ponto que vocês vão entender aqui na redução. Vocês conhecem aqui o círculo trigonométrico. Ele é dividido em 4 quadrantes aqui, como vocês podem ver, cada um de 90 graus. Aqui tem o primeiro quadrante, como já está demonstrado aqui, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante da situação. E quando você for fazer as reduções, sempre é em sentido anti-horário. A questão que você vai pegar aqui na situação. Primeiro de tudo, quando você estiver trabalhando com seno, o seno, você sempre vai pegar dois pontos aqui para saber se é negativo ou positivo quando você for fazer a última transferência. Vai ser simplesmente que você vai pegar aqui, o seno, ele sempre é em pé. Então, a parte de 90 graus, que é essa parte de cima, ela é positiva. Então, é 1, e aqui a parte de baixo é menos 1. E aqui, os dois aqui são zeros. Só no quesito aqui, quando a gente for falar de quadrantes. Que aí, o que define? Já que aqui embaixo é mais próximo ao menos 1, vai ser negativo. E aqui em cima vai ser positivo. Simplesmente isso. Agora, quando nós vamos trabalhar, e você já sabe isso aqui, que é quando você estiver usando seno ou estiver procurando cosseno. Quando você estiver trabalhando com isso, a gente só vamos usar aqui os ângulos. Sempre que você for fazer a redução, você vai pegar aqui os 3 ângulos principais, que é a maior parte do tempo, que é o 30, 45 e 60 graus. Não está lindo, mas está tranquilo. Então, no caso aqui, a redução do ângulo, você sempre quer encontrar o equivalente dele no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. A diferença aqui é que quando você estiver fazendo a transferência do primeiro ou do primeiro quadrante, ninguém faz equivalência. Aqui, quando você estiver fazendo o segundo quadrante, você vai usar o 180 como base. E o terceiro também. Como assim o 180? Por exemplo, aqui, ó, nós vamos pegar qual é o equivalente a 150 do primeiro. Qual é o equivalente ao 150? Se a gente for trazendo para o primeiro quadrante. Por exemplo, aqui, ó, quando for esses casos, ele é muito simples. Então, no segundo quadrante, quanto se você pegar 180 menos 180 menos 150, você chega a 30 graus. Certo? Sempre quando você estiver trabalhando nessas partes, do 180, você sempre, quando estiver no segundo quadrante, é só você pegar o número que está aqui, que é o entre 90 e 180, que no caso é o 150, você pega ele, diminui pelo 180, que você chega no equivalente dele no primeiro quadrante. Então, no caso aqui, 150. Que é mais ou menos aqui, 150. Você vai pegar ele aqui faz um ângulo de 30 graus. E aqui ele fica na equivalência junto com 30. Aí você transformou ele no primeiro quadrante. No caso aqui você passou, por exemplo, aqui é 150 graus. Mas aí nós quisermos falar seno de 150 graus. Aí a questão é que vai ser seno de 30. No caso do seno de 30, a gente só vai pegar aqui 1 sobre 2. E como o segundo quadrante continua positivo, aí é só... é isso, aí continua positivo aqui. Se fosse negativo, a gente podia colocar um negativo aqui no seno de 150, que é tranquilo. No caso aqui, vocês também vão pegar, por exemplo, aqui. Aí você... aqui foi no caso do primeiro quadrante. Que aí você pegou 150, diminuiu pelo 180 e você chegou ao equivalente dele, que é 30 graus. Agora, quando nós estivermos falando do terceiro quadrante,
Por exemplo, aqui, nós vamos pegar o 210. 210 graus. 210 graus é a mais do que 180. Então, se você continuar seguindo aqui, você chega mais ou menos aqui. Que aí você pega o 210 menos o 180. Que ainda é menos 180. 210 menos 180. Aqui você pega 210 menos 180, ainda vai dar 30 graus. Que aqui, ó, 180 mais 20, 30 graus. Então, no caso aqui do 210, você vai encontrar a equivalência dele sem muito problema. Que aí, no caso aqui, ó, no caso desse aqui, esse ângulo oposto aqui é o mesmo ângulo que esse aqui. Você vai seguir continuamente e chega aos 30 graus. Esse aqui é a equivalência do seno esse aqui é a equivalência do 210 reduzido ao primeiro quadrante. Por que isso? Como eu falei, você ainda está trabalhando com o terceiro quadrante. Você só vai pegar o 180 e diminuir pelo 210. Simplesmente aí você vai chegar na equivalência, que é o ângulo que vai formar esse aqui, que é 30 graus. Você vai colocar para ele aqui, beleza, você já chegou na redução do primeiro quadrante. Você já sabe aqui. Foi simplesmente você pega o número, diminui pelo 180. Isso que nós estamos falando do segundo e terceiro. Chegamos aqui, já chegou no 30. Aí, beleza. No caso desse daqui, só para finalizar essa parte, você vai pegar aqui o seno de 210. Que aí você chega aqui no seno de 210. Que também é 30 graus. Só que nós estamos falando do terceiro quadrante. Quando for o terceiro quadrante, ele fica negativo. Então, 30 aqui. Como o seno de 150 também é o seno de 30 graus, que é... Só que aqui, como nós estamos falando do terceiro quadrante, você vai colocar o negativo, ele fica negativo por 100. Nós só vamos concluir aqui o do cosseno, que vocês já estão pegando aqui como é que é o jeito, é simplesmente, sempre que nós estivermos tratando do segundo e do terceiro quadrante, você usa o 180 como norte. Sempre você pega o 180 ou menos o número, se ele for menor que 180, ou você vai pegar o 180, você vai pegar, por exemplo, o número que é maior que 180, menos o 180, porque ele é maior. Mas beleza. Finalizando essa parte do seno, nós vamos aqui para o cosseno da operação. A diferença do cosseno é simplesmente porque aqui, como o seno ele é 1 e menos 1, quando é na vertical, o cosseno ele trata diferente. Ele é menos 1 à esquerda e 1. O que isso quer dizer? Como aqui, o mais perto do 1 fica positivo, então o primeiro e o quarto quadrante é positivo, e o terceiro e o segundo quadrante fica negativo, porque ele é mais próximo do 1. Tendo essas equivalências, é isso que muda do cosseno para o seno. Mas vocês sabendo disso, vamos facilitar a situação aqui. Como nós já trabalhamos aqui com o segundo e o terceiro quadrante, vocês já viram que é simplesmente ou menos 180, pega o 180 menos o número, ou pega 180 e diminui pelo número que é maior que ele. Sempre assim, para você chegar no número. Agora, como nós estamos falando do quarto quadrante, a situação é muda. Vocês sabem que se dá uma volta no círculo trigonométrico, uma volta assim, você vai chegar a 360 aqui, 360, um pouquinho aqui, 360, ou 2π. Não tem problema. Qualquer um dos dois estão certo aqui. O quesito que eu quero chegar é, por exemplo, vocês estão chegando a 300 graus. Digamos que vocês querem descobrir aqui 300 graus no círculo trigonométrico. Aqui, ó, é 270 graus até o terceiro quadrante. É o que divide o terceiro quadrante por 4. Quando você passa do 270, você já vai para o quarto quadrante. Certo? Quando nós estamos falando do quarto quadrante aqui, ó, por exemplo, 360. Normalmente, você pegaria o 180 menos o 360 para chegar no resultado. Só que quando estamos falando do quarto quadrante, o seu referencial, o seu norte para você chegar a essa conclusão é diferente, que é o 360. Então, no caso, você quer saber 300 graus. Qual é o equivalente dele no primeiro quadrante? Você vai pegar o 360, que é o norte que você usou
quarto. 360 graus menos o 300. Então você chega aos 60 graus. Que é só isso. Você, ao invés de usar o 180, como você usou no segundo e no terceiro quadrante, você pega o 360 numa questão do quarto. Aí beleza, já sabemos aqui então, sendo, no caso aqui, 300 graus equivale a 60 graus no primeiro quadrante. E aí você pega aqui, ó, 300 graus, que é mais ou menos isso aqui, beleza, mais ou menos aqui, 300, e ele equivale na situação aqui dos 60 graus, certo, pessoal? Para finalizar aqui a situação, que vocês já entenderam aqui que a redução, a diferença da redução do segundo e do terceiro quadrante para o quarto ao primeiro quadrante, é simplesmente a questão que no segundo e no terceiro você vai usar o 180 como referencial e quando você pega o quarto quadrante você usa o 360 como referencial, certo? Aí, a questão do cosseno, só vamos terminar aqui só para deixar um pouco mais completo para vocês. Se a gente está falando então de cosseno de 300 graus, nós sabemos já que 300 graus equivale a 60 graus, então você só coloca cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus, como já está no quadro aqui, que o cosseno de 60, cosseno de 60 aqui, 1 sobre 2. 1 sobre 2. A questão é que é positivo ou negativo? Lembra que eu disse que diferente do seno, que é 1 e menos 1 aqui embaixo, então os de baixo é negativo e os de cima é positivo, aqui os da direita é positivo e os da esquerda é negativo, certo? Então a gente está com o quarto quadrante, que é positivo, no caso do cosseno, então é só colocar aqui, mantém o normal, não é só colocar nada não. Vocês já conseguiram aqui. Então, vocês entenderam aqui a redução? Qualquer pergunta é só colocar nos comentários. Mas é simplesmente isso. Você simplesmente vai trabalhar aqui com essa coisa simples, que é esses três ângulos, qual é o equivalente deles nos outros quadrantes, que tem o segundo, o terceiro e o quarto. E pronto. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar um reforço aqui, né, principalmente nas questões para ver como funcionando como um feedback para os nossos estudos. Então vai ser o seguinte, aqui eu estou com um círculo trigonométrico apresentado antes, e é o seguinte, eu vou tentar fazer o processo de redução do primeiro quadrante usando essas dicas aqui que eu vou pôr aqui. Então, por exemplo, se eu quero reduzir do segundo para o primeiro, eu vou usar esse método, do terceiro para o primeiro eu vou usar esse método, do terceiro para o primeiro eu vou usar esse método, tá bom? Eu vou pegar aqui como referência, deixa eu ver, 70 graus. 70 graus está entre 0 e 90. Então, ele está no primeiro quadrante. Não preciso passar para ele, né? Correto? Agora eu vou pegar 120 graus, porque 120 está entre 90 e 180. Ele está no segundo quadrante, evidente. Então, eu vou ter que passar ele para o primeiro quadrante. Como assim? Vamos supor que 120 esteja aqui. Ele vai passando para o primeiro quadrante, ele vai bater em outro valor. E é esse valor que eu vou tentar descobrir agora, tá? Então vamos lá? Vamos usar esse método aqui, segundo para o primeiro. Eu vou ter 180 menos alfa igual a x. O alfa vai ser o que nós queremos achar no primeiro quadrante, correto? 120 para o primeiro. E x vai ser a referência de outro quadrante, então vai ser o 120. Vamos tentar resolver isso aqui agora? Eu tenho 180 menos alfa, é o valor que eu quero descobrir, igual a 120, que está no segundo quadrante. Vamos lá? Eu estou com esse menos aqui, eu queria passar para o outro lado, eu estou com esse aqui, eu queria passar para esse lado. O que eu faço? Uma coisa muito importante de se saber, revisando. Eu não passo esse negativo para lá positivo. Se eu quero fazer algo na igualdade, o que eu faço de um lado, eu faço no outro também. Tipo, se eu tenho 5 igual a 5, eu quero somar 2, então eu tenho que somar 2 dos dois lados, para ficar 7 dos dois lados, 7 igual a 7. Então vamos lá? Eu vou somar os dois lados por π, por alfa,
Vou fazer bem devagar o processo aqui. Então, menos alfa mais alfa igual a 120 mais alfa, né? Vamos ficar aqui 180 igual a 120 mais alfa, tá bom? Agora eu quero isolar o alfa aqui porque eu quero encontrar o valor dele no primeiro quadrante. Novamente, o que eu faço no lado da igualdade, faço no outro, eu preservo o resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 120 dos dois lados. Então, no caso, 180 menos 120 igual a 120 menos 120 mais alfa. Corrigindo aqui, nós temos 60 igual a alfa. Então, nós encontramos o valor de alfa. Alfa é igual a 60 graus. Então, a correspondência de 120 aqui vai bater bem, vai ser congruente a 60 graus. Confirmando aqui, 60 está entre 0 e 90, então nós fizemos esse processo de congruência. Vamos utilizar outro exemplo aqui agora? E dessa vez, já que vocês sabem que o que eu faço no lado da igualdade eu faço no outro preserva o resultado, eu vou usar o termo pulou para lá. Vamos pegar o valor aqui, 290. Ele está praticamente aqui. A gente identificou que ele está no quarto quadrante, então eu vou passar desse método aqui, perdão que estava errado, e vou passar do quarto quadrante para o primeiro, que vai ser esse método, 360 menos alfa igual a x. Então eu tenho aqui o processo de quarto quadrante para o primeiro, vai ser 360 menos alfa igual a x. Beleza. 360 eu quero pegar 290. Eu quero saber onde que ele vai bater aqui no primeiro quadrante. Então, 360 menos alfa igual a 290. Tudo bem? Então, vamos passar o alfa para lá, somando, e o 200 para cá, subtraindo. A gente já falou a referência, né? Então, 360 menos 290 igual a alfa. Então, alfa é igual a... Método fácil, a gente soma 10 dos dois lados, vai dar 370 aqui. Então, igual a 70, ok? Qual foi o método que eu usei? Está uma questão um pouco difícil aqui. Eu somei 10 dos dois lados, aqui ficou 370, aqui 300. Eu subtraí 300 de 360, então deu 70 graus. Então, esse valor aqui, que é 290, ele é congruente a 70 graus. Essa foi a demonstração de hoje, viu, pessoal? Tchau, tchau.